Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar multiplicação e divisão de frações. Vamos começar? Então, nós vamos começar aqui, com multiplicação de um número natural por uma fração. Então, vamos ver através de um exemplo. Laura serviu 3 pizzas de mesmo tamanho, tá? E de diferentes sabores, ok? Aos amigos. Depois de todos comerem, sobrou, olha aqui, olha que informação aqui, ó. Sobrou 1/4 de cada pizza. Laura conseguirá guardar as sobras em apenas uma embalagem? Então vamos ver aqui, olha. Então, olha a informação que nós temos, que ela serviu 3 pizzas. 3 pizzas, ok, né? E dessas 3 pizzas, sobraram o quê? 1/4 de cada pizza. Se sobrou 1/4 de cada pizza, né? Então, é 1/4 de 3 pizzas. Então, 1/4 vezes 3, tá? Então, nós vamos fazer essa multiplicação. Aqui que tá, que nós vamos aplicar aqui, né, a multiplicação de um número natural por uma fração. Um número natural 3 vezes uma fração que é 1/4. Agora, lembrando que quando eu tenho um número, inteiro, que 3 ele é inteiro, 3 ele é um número natural, não é isso? Ele é um número racional. Então, mas como nós estamos falando de um número natural, 3 é o número natural e o denominador desse 3, ele é o numeral 1. Mas eu não preciso de colocar numeral não, é o denominador, né? É o numeral 1. Mas eu não preciso de colocar esse denominador 1, tá? A partir do momento que eu tenho aqui 3, fica o numeral 1, eu não preciso de colocar. Ele existe, mas não precisa. Então, eu vou multiplicar agora, olha, numerador vezes numerador. 3 vezes 1 é igual a 3. E 4 eu vou multiplicar por quem? Por quanto, né? 4 eu vou multiplicar por aquele numeral 1 que eu falei com vocês que ele está aqui, olha. Então, vou colocar novamente para vocês entenderem. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, olha a pergunta. Laura conseguirá guardar as sobras em apenas uma embalagem? Olha, se sobrou da pizza 3/4, dessa pizza, então a parte que sobrou, ela é menor do que o inteiro, porque o inteiro seriam 4/4. Então, vai caber em apenas uma embalagem sim, porque 3/4 é menor do que um inteiro, que é 4/4. Aqui nós temos uma outra situação, que é a multiplicação com 2 frações, tá? Então, vamos ver que quantidade corresponderá a 2/3 de 4/5. Então, aqui, olha, eu vou mostrar aqui através dessa figura que eu tenho, essa figura está dividida em 5 partes, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o denominador é igual a 5, denominador. Agora, quantas partes estão coloridas, estão tomadas, tá? Estão tomadas, estão coloridas aqui, 4 partes. Então, aqui está representado, através dessa figura, 4/5. Ok, mas olha a pergunta, 2/3 de 4/5. Vamos resolver isso aqui? Quando eu falo 2/3 de 4/5, esse dia aqui, a gente transforma ele aqui em multiplicação. Então, é a mesma coisa de falar 2/3 vezes 4/5. E agora nós vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5,
15. Então, olha, dessa multiplicação eu encontrei o quê? 8 quinzeavos. Agora, como que eu vou representar? Presta atenção, essas figuras, elas têm, olha, o mesmo tamanho. Se vocês olharem aqui, olha, tá dividido também, olha, em 5 partes aqui, ok? Porém, quer saber 2/3? Que quantidade corresponderá a 2/3 de 4/5? Então, nós já vimos que vão ser 8 quinzeavos. Então, olha, se eu colorir 2/3, ó, tá dividido aqui em 3 partes, ó, cada dessas aqui tá dividido em 3 partes, olha. Ó, 1, 2, 3. Tomei 2/3, ó, em cada uma, olha, 2/3 em cada uma. Ó, em cada parte eu tomei 2/3. Então, se eu contar quantas partes foram tomadas, olha, 2, 4, 6, 8. Eu encontrei 8. E dividi, então, todas em 3 partes. Então, qual o total de partes que eu tenho nessa figura agora? Olha, 1, 2, 3, 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, para eu representar aqui essa figura, eu tenho 8 quinzeavos, tá? Então, aqui a resposta é 8 quinzeavos. Um outro exemplo de multiplicação é 2/3 vezes 5 quinzeavos. Basta multiplicar o quê? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 5, 45. Aqui, gente, se vocês observarem, né, eu posso simplificar. Vamos ver se eu consigo simplificar? Olha, eu não consigo por 2 porque 45 não divide por 2. Eu não consigo por 3 porque 10 não divide por 3. Mas eu consigo por 5. Qual que é o resultado? 10 dividido por 5, vou encontrar 2. E 45 dividido por 5, eu vou encontrar 9. Então, aqui eu cheguei em 2/9, que é a fração irredutível, ou seja, não tem como simplificar mais. Agora que nós já vimos multiplicação, nós vamos aqui para divisão com frações. Para descobrir como se efetuam divisões com frações, vamos ver algumas situações, tá? Então, a primeira aqui, ó. Quantos copos com capacidade igual a 1/4 de litro cabem em uma vasilha igual a 3 litros? Aqui, novamente, nós temos um número natural, que é o numeral 3, e quer saber 1/4 de litro, né? Quantos copos, esse copo, a capacidade dele é 1/4 de litro, cabe em uma vasilha com 3 litros. Então, para saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra, quantas vezes uma quantidade cabe em outra, nós vamos fazer essa divisão aqui agora, olha. Então, 3 dividido por 1/4, nós vamos fazer isso aqui agora. Vamos imaginar, vamos colocar aqui que eu tenho um denominador aqui, 1. Não preciso de colocar, reforçando aí mais uma vez, mas eu vou colocar para mostrar, para simplificar. Então, na divisão, como que eu resolvo? Eu vou repetir a primeira fração, tá? Vou deixar 3 mesmo, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é inverso? O que é denominador vai virar numerador, e o que é numerador vai virar denominador. Então, se 4 é o denominador, 4 vai ser agora o numerador. Se 1 é o numerador, 1 agora vai ser o denominador. Agora eu posso fazer essa multiplicação, olha.
Quanto que qual o resultado de 3 vezes 4? É igual a 12. Por quê? Aí esse 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 12 dividido por 1 é igual a 12. Então, para saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra, né? Aqui, olha, quantos copos com capacidade igual a 1/4 de litro cabem em uma vasilha com capacidade igual a 3 litros? Vamos ver aqui através da figura. Então, nós já falamos que um copo, ele equivale a 1/4 de litro. Nós descobrimos através lá da resolução do exercício que vão caber 12 copos. Então, se cada copo é igual a 1/4 de litro, olha, então aqui eu tenho 3 vezes 4, que é igual, aqui vão caber aqui dentro dessa vasilha aqui de 3 litros, ok? E agora nós temos uma outra situação. Agora o número natural, ele vai aparecer aqui, olha. Vai fazer diferença também para vocês entenderem. Então, quanto é a metade de 3/5? Quando eu falo aqui a metade de 3/5, eu vou resolver aqui, olha. Metade é 3/5 dividido por 2. Porque metade de qualquer número é dividido por 2. Então, vai ficar como? Resolvendo 3/5 dividido por 2 é igual. Repete a fração, a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda aqui, olha, vou colocar 1 aqui para facilitar. O numeral 2, ele não é o numerador? Não vou multiplicar pelo inverso da segunda? Então, o que é numerador vai passar a ser denominador. E o que é denominador vai passar a ser o quê? Numerador. Agora eu posso fazer a multiplicação. 3 vezes 1, 3. E 5 vezes 2, 10. Então, olha, quanto é a metade de 3/5? A metade de 3/5 é igual a 3/10. E eu, representando isso na figura, eu tenho aqui uma figura com 10 partes, tá? E dessas 10 partes foram tomadas, olha, 3 partes. Então, essa figura aqui, ela representa 3/10. Ok? Agora, gente, uma outra situação. Olha bem, esses desenhos, eles mostram que 1/8 cabe 6 vezes em 3/4. Olha que interessante. Como assim 1/8 cabe 6 vezes em 3/4? Se eu pegar 3/4, vou fazer aqui, dividir por 1/8, vamos ver. Lembrando sempre que para eu resolver a divisão de frações, eu sempre tenho que multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, olha, vou repetir a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que é numerador vai passar a ser denominador. O que é denominador vai passar a ser numerador. Então, agora eu vou resolver, olha, numerador vezes numerador, 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 1, 4. Olha, se eu dividir ou simplificar esse resultado, vai ser o mesmo, vou chegar no mesmo valor. Então, para vocês entenderem, quanto que é 24 dividido por 4? Não é 6? Mas se eu também simplificasse essa fração por 4 e por 4, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar também o resultado igual a 6. Somente para demonstrar para vocês, tá? O que foi falado ali, olha, que
um oitavo cabe 6 vezes em 3/4. Então, olha, eu tenho uma figura aqui com 4 partes, ou seja, o denominador é igual a 4. Estão tomadas quantas partes? Olha, 3 partes, então é o meu numerador. Então, essa figura representa 3/4, ok? Agora, se vocês observarem, essa figura aqui de baixo, ela tem o mesmo tamanho da de cima, porém, ela tem mais partes, ela foi dividida em mais partes. Então, ela foi dividida em 8 partes, tá? Em 8 partes. E foram tomadas aqui, ó, quer saber quantas dessas aqui, dessas 8 partes, quantas aqui 1/8 vai caber dentro de 3/4? Se vocês olharem, olha aqui, dessa parte tomada. Então, olha, se eu contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6... então, 1/8, né? 6 partes aqui cabem dentro de 3/4. Então, aqui representa, nessa figura aqui, 6/8, tá? Agora, olha que interessante, se eu simplificar aqui, olha, por 2, eu vou encontrar quanto? 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Então, 3/4 é a forma irredutível simplificada, que é, né, a mesma coisa, de 6/8. Ok? Então, agora nós vamos praticar multiplicação e divisão também, tá? Vamos começar pela multiplicação. Então, na letra A aqui, nós temos 5/9 vezes 7/8. Basta multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5 vezes 7, 35, e 9 vezes 8, 72. Agora, olha, tenho 3 frações. Vamos multiplicar. Numerador vezes numerador. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E agora, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, eu multipliquei numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E na situação aqui da letra C, a mesma coisa, ó. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 4, 20. Aqui, na situação, no exercício 2, leiam as situações abaixo e calcule. Olha que interessante, é muito comum isso. Olha, 1/3 de 180 ovos. Basta eu fazer o quê? Multiplicar 1/3 vezes 180. 180 vezes 1, 180. E 3 vezes 1, 3. Agora nós vamos dividir. Quanto que é 180 dividido por 3? É igual a 18 dividido por 3, 6, acrescento 0. Então, 1/3 de 180 ovos é igual a 60. Da mesma forma, 2/5 de... Ó, esse dia aqui ele vira vezes. Olha que bacana essa dica. Então, basta eu multiplicar. 2/5 vezes 30. 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. E 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, 2/5 de 30 homens é igual a 12. E essa última situação aqui, também vou transformar esse de em vezes e vai ficar 3/4 vezes 24, que é igual 24 vezes 3, vou fazer aqui no cantinho aqui, tá? 12 vai 1, 6 aqui é igual a 72, e 4 vezes 1, que aqui é como se tivesse 1, é igual a 4. Dá para simplificar? Sim. Dá para simplificar por 2,
por 2, que é igual a quanto? 72 dividido por 2, 36, e 4 dividido por 2, 2. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 2 ainda. Eu vou apagar aqui. Então, simplificando aqui por 2, eu poderia já ter dividido direto, 36 dividido por 2, mas vou fazer aqui 36 dividido por 2, 18, e 2 dividido por 2, 1, que é igual a 18. Então, 3/4 de 24 meses é igual a 18. A última situação que eu quero mostrar para vocês aqui é a divisão. A divisão, nós vamos fazer o quê? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O que é denominador vira numerador. Então, 4 vezes 3, 12, e 5 vezes 2, 10. Simplificando por 2, eu vou encontrar 6/5. Também vou fazer aqui, olha, 1/10 eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que é denominador vai virar numerador, o que é numerador vira denominador. 1 vezes 10, 10, e 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10, o resultado aqui é igual a 1. E por último, repete o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Né? 5 vezes 3, 15, e 2 vezes 1, né? Que como se tivesse 1, 2. 15 meios, né? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido sobre multiplicação e divisão de frações. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, tchau!